Para aqueles que buscam a sabedoria, Clube de Elite com aulas exclusivas no primeiro link da descrição. Eu sou Thiago Krasevski, seja bem-vindo a mais um vídeo. Não esquece de deixar o teu like e nem de se inscrever aqui no canal, ok? Hoje a gente vai conversar sobre uma parte da natureza humana que muitas pessoas não deixam claro, em especial os estrategistas e pessoas do desenvolvimento pessoal. Eu vejo essa galera inteira negligenciar algumas coisas. E esta é uma dessas coisas. A natureza humana, ela é extremamente fantasiosa, ok? Desde a criação de mirabolantes histórias como a J.K. Rowling, que criou todo um universo chamado Harry Potter. Sim, o querido Harry Potter, que fez parte da minha infância, da tua infância. As crônicas de Nárnia, descritas lá por C.S. Lewis. Há inúmeros exemplos de histórias do mundo da ficção e fantasia que simplesmente um ser humano criou todo um universo narrado mentalmente, e dentro da mente daquele escritor tudo aquilo é lúcido, tudo aquilo é vívido. Por exemplo, George R.R. Martin, ao descrever as Crônicas de Fogo e Gelo, que se popularizou como Guerra dos Tronos, a série, né? Cara, tudo aquilo tá dentro da mente de um único ser humano, todo um universo com classificações, pessoas, personagens, arquétipos, tudo isso tá dentro da cabeça do George R.R. Martin, ok? Então, a gente tem essas ficções, uma história narrada de uma certa forma, mas não só isso, a nossa mente, ela é tão, mas tão fantasiosa que existe até uma doença chamada hipocondria, onde um ser humano imagina que tem certa doença e começa de fato a sentir sintomas daquela doença. A gente tem exemplos como a tua imaginação, se tu for mulher, a tua imaginação sobre estar grávida pode fazer simplesmente a tua menstruação atrasar e a tua barriga crescer como se fosse realmente uma gestante. Ou seja, a nossa mente, ela nos prega muitas peças, não só no âmbito de descrever uma narrativa, que pode ser tanto uma narrativa simplificada como caiu um raio do céu, logo Thor que mandou aquele raio do céu, até narrativas complexíssimas como o Tolkien descrevendo o Hobbit e todo o mundo, né, da mitologia do Tolkien, ou o mundo mitológico da J.K. Rowling, ou o mundo mitológico do C.S. Lewis, Nárnia, né? Até coisas como tu ter medo de algo na realidade do teu próprio corpo, e o teu próprio corpo, através da tua mente, começar a produzir aqueles efeitos. Então, a nossa mente, a nossa realidade, a nossa interpretação, exploração é fantasiosa, tá? O ser humano, ele sempre foi especialista não na realidade, mas sim na descrição fantasiosa da realidade. Assim que as primeiras sociedades humanas surge um gênero de escrita chamado epopeias. Em especial, a gente pode conversar aqui sobre a Ilíada de Homero, né? Mas claro, não se atendo somente à Ilíada. Se a gente pesquisar as sociedades indígenas, por exemplo, elas têm suas próprias mitologias, epopeias explicando a criação do mundo. Os maias, os incas, todas essas sociedades, né, sempre tiveram epopeias descrevendo o mundo para que haja naquela sociedade, tribo ou grupo uma fantasia compartilhada. É muito simples. Por exemplo, em uma tribo indígena, a explicação é que se tá chovendo foi porque o Deus chuva abençoou para que houvesse colheitas. Ou se um indivíduo morreu foi porque ele desagradou o Deus Sol no dia que Deus Sol estava de mau humor e agora aquele sujeito faleceu. Então, cria-se esses mitos compartilhados, essas epopeias para a educação das pessoas até, sabe? É muito interessante isso. A Ilíada e a Odisseia, lá na sociedade grega, ela era tida como uma bíblia de educação.
O Otto Maria Carpo diz isso, que a Ilíada era tão levada a sério na sociedade grega quanto nós levamos hoje a sério a Bíblia. Então, essas epopeias serviam para ilustrar. Olha como que o machinho deve ser. Tem que ser igual a Aquiles, imponente, forte, destemido. Olha como é que o sábio tem que ser. Ele tem que agir com a prudência lá droga, esqueci o nome. Não vou nem conseguir me lembrar. É o namorado da Penélope lá, que era inteligentíssimo para arquitetar planos. Agora eu me esqueci. O livro da Odisseia. Enfim. Então, a nossa realidade é descrever a realidade de maneira fantasiosa, tá? E justamente por a nossa mente ter essa predisposição a uma imaginação muito fértil, os nossos planos acabam saindo pela culatra. Este é um problema enorme. Tu pode ter um sujeito gênio. Se a genialidade dele não estiver centrada na realidade, tá ferrado. Não tem como. Tu pode ser um gênio absoluto, ter um QI estratosférico. Se a tua leitura de mundo tá errada, tu não tem uma disposição política de alianças, tu já não consegue vender, tu acaba se ferrando feio. Eu vou te dar um exemplo muito lúcido sobre o que estou dizendo, e eu sei que muita gente vai dizer, não, mas o que? Isso é um absurdo, Thiago? Mas eu já justifico o meu argumento aqui. Nikola Tesla é celebrado como um gênio, reverenciado, todo mundo sabe que Nikola Tesla é um gênio. Me diga alguém que diga assim, ó, não, Nikola Tesla não era um gênio. Tu bate na cara dessa pessoa, cospe na cara da pessoa que ela merece por ser burro e tá falando bobagem. Nikola Tesla era um gênio absoluto, ok? Agora, a leitura fantasiosa da realidade do Nikola Tesla em relação à sociedade e não em relação a materiais, física, tecnologia, ele tinha uma leitura muito fantasiosa da realidade social, o jogo político das alianças. Claro, eu vou fantasiar o que eu vou dizer aqui. Nikola Tesla era um positivista no sentido de não acreditar em uma aliança política com os outros. Ele era um gênio absoluto, então ele negligenciou, por exemplo, financiamentos. Pô, não vou fazer amizade com banqueiros, não tô nem aí pra vendas, eu só quero fazer minhas invenções. O que aconteceu? Por ele não ter alianças, não conseguiu financiamentos para os seus projetos. Então, atrasou a sociedade humana por um equívoco de uma leitura errônea. Porque ele achava que se ficasse sozinho seria melhor. Evidentemente que para invenção, ser sozinho é algo bom? Claro que é. Inegável. Só que assim, se tu ficar sozinho, tu não faz alianças políticas. Então, ninguém financia o teu projeto, ninguém olha para ti, ninguém te dá uma chance de apresentar o teu plano em uma revista, de disseminar as tuas ideias. Em contrapartida, Karl Marx, que era inegavelmente também um gênio muito inteligente, munido de uma premissa errônea que levou milhões de pessoas à morte, explanou suas ideias. As ideias do Marx são muito mais vivas que as ideias do Tesla. Até pouco tempo atrás, Tesla nem era reconhecido como inventor de seus próprios inventos. Tu acredita? Por quê? Porque ele não deixou registrado na história, ele não teve as alianças que perpetrariam a informação, né, de forma precisa. Então, é um equívoco do Tesla. Mas, como eu disse, isso não retira o mérito da genialidade do Tesla, ok? Tudo certo aí? Então, justamente por essa nossa predisposição a uma imaginação muito fértil, os nossos planos acabam saindo errado. Tu acha que o Nikola Tesla não queria espalhar pro mundo energia sem fio, etc? Claro que ele queria. O plano dele era esse. Mas pela leitura fantasiosa de mundo de não sou um animal político, não vou me rebaixar a este nível de socializar, etc. O que aconteceu? Planos dando errado. Então,
por mais que a fantasia ela seja algo extremamente atraente, e eu sei que é, para todo mundo, nós fantasiamos conosco mesmo. Nós somos heróis da nossa própria vida. Nós somos historiadores da nossa própria história. Nós somos os vilões contra os nossos inimigos. Eu sei, eu também imagino isso. Cada vez que eu chamo de alguém de canalha, que eu acho que é um canalha, é um prazer enorme. Eu me sinto um herói cuspindo fatos contra alguém que eu não gosto. Mas isso é a minha versão da história. Já a versão da história do meu oponente seria aquele filho da puta burro do Thiago, não entendeu nem o básico sobre o que eu estava falando, e agora vem aqui me confrontar, mas é muita cara de pau daquele loiro feio. E eu sei que as pessoas pensam isso, porque aí na outra história eu não sou o herói, eu sou o inimigo, entendeu? Então, por mais que a fantasia seja extremamente atraente, a realidade continua sendo que os fortes e inteligentes dominam todo o resto porque sabem fazer uma leitura de cenários, ok? E as pessoas que não são fortes ou inteligentes, por fazerem uma leitura de mundo mais adequada e realista, se saem melhor do que as pessoas fortes e inteligentes. Novamente, Marx era um gênio, mas todo mundo sabe que o Tesla era mais inteligente, mas Marx fez uma leitura melhor do cenário social e se tornou mais vivo conforme os séculos passaram. Então, mesmo alguém muito mais inteligente pode perder de alguém que não seja tão inteligente por questões de leitura de mundo fantasiosa. Então, a partir de hoje, eu quero que tu se dedique na leitura política. Não tô brincando. Ah, Thiago, então eu vou ter que aprender política. Vai, porque pra mim o que se revela no país é, de certa forma, o que se revela em pequenos grupos sociais. A mesma dinâmica de... Se tu conseguir ler, principalmente sobre a política americana, que é assim... Os caras lá, eles fazem aliança, negociam, é belo. Vai ler sobre Richard Nixon, como é que ele chegou ao poder. Vai ler sobre John Kennedy. Vai ler sobre esses caras, Ronald Reagan. Vá ver como esses caras chegaram à presidência dos Estados Unidos. E tu vai ver que há negociações, há aproximações envolvendo interesses, há todo um jogo social que eles minam o seu campo e a sua chegada ao poder, fazendo amizades, escolhendo quem vai ser o mentor de quem, escolhendo quem vai ser o amigo de quem, convidando para jantares e pagando a conta dos seus próprios inimigos, para ter uma conversa franca. Então, esses presidenciáveis e presidentes lá dos Estados Unidos, eles conseguem... Pra mim, quando eu leio a história deles, eles conseguem me passar o que passa-se nos pequenos cenários. Por exemplo, pra ti conseguir uma promoção no teu emprego, e se tu levasse o teu chefe pra jantar e pagasse a conta pra ele? E se tu fizesse amizade com setores estratégicos aí na empresa? E se tu se posicionasse de uma certa forma? Talvez tu cavalgasse rumo ao poder de uma forma mais rápida e, no fim das contas, não é isso que a gente quer? Então, é isso que a gente estuda. É aqui a nossa concentração, a nossa consciência, ela tem que estar na realidade, e a realidade é sempre político-social. O ser humano é um animal político no sentido de que o ser humano tem certas regras de conduta ali que são estudadas, desde as mais óbvias, como não grite com as pessoas porque senão elas vão te achar um idiota, não saia pelado por aí, até as mais quase indizíveis, como concordar ou discordar de uma opinião que a pessoa é muito insistente. Por exemplo, ateísmo versus acreditar em religiões. Isso, cara, tu não vai conseguir convencer um ateu que Jesus existe, tu não vai conseguir convencer um cristão que Deus não existe. Ponto. Então tu tem que ter esse tato social.
e a política me trouxe isso. Então, eu estudo política histórica em especial. Vá ver discursos do Winston Churchill. Stalin é um gênio da política. Velho, vocês que não estudaram Stalin, vão estudar. Pelo amor de Deus, coloca aqui nos comentários: Thiago, eu vou estudar Stalin. Para vocês entenderem sobre o que eu estou falando. Porque assim, eu falo, as minhas palavras saem mais vagas para vocês, porque vocês não têm a abrangência histórica muitas vezes e o conhecimento de causa e efeito que eu tenho a consciência, mas eu não posso passar para vocês, porque já tá condensado aqui na minha mente. Então, se eu fosse passar tudo isso, eu teria que ensinar a história. E aí, meu vídeo duraria horas. Enfim, gostando desse vídeo, se inscreva aqui no canal, deixa o teu like também, que é muito importante. E muito obrigado pela sua audiência, meu querido lindão.